Olá, está começando o programa Ponta a Ponta, que hoje fala sobre o Prodevida, um programa criado pelo MPMG para proteção aos animais e também o controle das populações de cães e gatos na cidade de Minas. Participam conosco o Bruno Divino, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a promotora de Justiça Luciana Imaculada, coordenadora estadual de Defesa dos Animais, e remotamente a promotora de Justiça Mariana Duarte, de Paracatu, que é uma das cidades em que o programa já foi implantado. Muito obrigada pelas presenças de vocês, doutora Mariana. Bom, antes da gente começar a conversar, eu queria mostrar um vídeo, que mostra um pouquinho do que é o Prodevida e como as prefeituras podem fazer para aderir. A adesão ao Prodevida permite ao município a extinção dos procedimentos investigativos e ações civis públicas que tramitam nas promotorias locais, o apoio na busca de recursos financeiros e o acesso gratuito a um curso de capacitação para a gestão das políticas públicas de manejo populacional. O ingresso no projeto é voluntário, a partir da assinatura de um termo de compromisso positivo junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Este termo requer o cumprimento de algumas obrigações. A primeira delas é que o município, dentro de um prazo determinado, deverá normatizar em âmbito local o controle das populações de cães e gatos. Além disso, estão previstos no termo ações de fiscalização do comércio de animais. O município também deve incentivar ou realizar por si ações de adoção de animais sem tutor. Também consta na proposta a adoção de medidas voltadas para animais comunitários. Para auxiliar os municípios participantes do Prodevida na implementação das políticas de manejo populacional de cães e gatos, o Ministério Público oferece gratuitamente um curso de capacitação voltado para a gestão dessas políticas. E ao final do curso, o município sai, como resultado do curso, com um plano municipal pronto para sua execução. Bom, doutora Luciana deu para a gente ter uma ideia do que é o Prodevida. Quanto tempo ele começou e quantas prefeituras já aderiram? Sim, o Prodevida é o Programa Regional em Defesa da Vida Animal. Ele surgiu no ano de 2017, quando eu ainda era promotora em Formiga. E da necessidade de agregar os municípios da região para que pudessem executar as medidas com custo mais reduzido, através de uso de equipamentos compartilhados, e também na busca do engajamento dos municípios em torno dessas políticas públicas. Hoje nós temos 233 municípios que aderiram ao programa e 680 profissionais capacitados já a partir da indicação desses municípios. Doutora Mariana, Paracatu aderiu quando ao Prodevida e que benefícios ele trouxe para a cidade? O município de Paracatu aderiu ao Prodevida em janeiro de 2020 e desde então a gente tem visto diversos benefícios para a cidade que vão além das castrações e do controle populacional ético de cães e gatos. A cidade ela ganhou um novo fôlego na proteção dos animais. Depois disso já foi criado o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, a gente viu um aumento das feiras de adoções, começou a aumentar os comedouros dos cães comunitários, os ativistas tiveram reconhecimento, várias associações também passaram a receber recursos. Foi uma mudança de mentalidade. Doutor Bruno, qual que é a importância desse programa, tanto para o bem-estar animal quanto da população das cidades? Os animais de rua, eles geram uma série de impactos negativos, tanto com o risco de maus tratos, de não terem alimentação adequada, de não terem abrigo adequado, o risco de acidentes, de mordedura, de atropelamentos, e isso gera um impacto muito negativo para a sociedade em geral. E a gente percebe que a ação do Prodevida, do Ministério Público, era uma ação muito completa, que como o vídeo mostrou, ele vai desde o planejamento ao programa de castração, mas também a adoção dos animais comunitários, as campanhas de adoção, e isso traz uma solução completa. E isso para o Conselho é muito importante, nós estarmos juntos para apoiar o programa que a gente acredita que realmente vai trazer uma solução para esses casos dos animais de rua, cães e gatos principalmente. Então isso é fundamental da forma que o programa ele foi construído, de forma primorosa e que realmente vai trazer um resultado bacana para todos os municípios que aderirem.
Doutora Luciana, e houve abertura por parte das prefeituras para esse programa? Essa questão tem mudado ao longo dos anos, né? Hoje nós falamos em família multiespécie, então nós estamos num movimento oposto do que era no início. No início nós tínhamos mais dificuldade de levar e de trazer uma resposta positiva do município, mas hoje os municípios nos procuram querendo fazer parte do Prodevida e eles querem muito participar dessa capacitação que de fato, né, ela traz uma mudança de percepção com relação à questão, né? A educação é que traz essa mudança de perspectiva com relação a esses problemas que envolvem o abandono dos animais, a superpopulação. Foi assim em Paracatu, doutora Mariana, houve facilidade na abertura da prefeitura? Olha, no começo a gente enfrentou uma certa resistência e o programa não foi só em Paracatu, ele foi em toda a região noroeste. Então a gente teve várias dificuldades. Mas depois que os primeiros resultados começaram a aparecer, todos os municípios se interessaram e ficam cobrando e ficam pedindo para participar. Foi um movimento muito gostoso de ser assistido. Doutor Bruno, nas cidades maiores, esse problema do controle da população de cães e gatos é mais grave? É mais grave, mas a estrutura dos municípios geralmente é melhor. Os pequenos municípios são os maiores desafios, né? Porque muitas vezes não tem um médico veterinário no município e o município muitas vezes não tem o dinheiro para custear esse programa. E aí também vem uma outra solução muito interessante, que é o compartilhamento dos dispositivos, né? Então, dos castramóveis, né? Da capacitação onde os membros conjuntos do Conselho do Ministério Público vão nos municípios treinar os profissionais para poder aderir ao programa e conseguir oferecer esse serviço. Os pequenos municípios geralmente são os pontos onde tem os maiores desafios. Em Minas é muito grande, né? O desafio é do tamanho do estado, dos 853 municípios do estado. Isso. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre os castramóveis, né? A importância da castração e também sobre a adoção. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com o Ponta a Ponta, que fala sobre o Prodevida, o programa do MPMG de defesa dos animais e de controle das populações de cães e gatos na cidade de Minas. Bom, na pandemia a gente viu que aumentou muito o número de animais nas ruas e abandonados, né? Doutora Mariana, como é que foi aí na sua região? Paracatu tem uma característica que é de ter uma população flutuante muito grande. Aqui é uma cidade universitária, a gente tem uma demanda de trabalho sazonal por causa das mineradoras e da agropecuária, então já era um problema esse abandono. Agora, depois da pandemia, acentuou muito, porque a gente percebeu que a cidade deu uma esvaziada das pessoas que moravam aqui para estudar ou para trabalhar durante um período curto, né? E, com isso, muitos cachorros foram abandonados. Eu acredito, assim, se não fosse essa mudança de mentalidade gerada pela adesão ao Prodevida, o problema teria sido pior. E a criação da Lei Sanção, né, que é uma lei federal de 2020, que aumentou para até 5 anos a pena para maus tratos, para abandono também, doutora Luciana? Exato. A legislação estadual, a 22.231, ela define, ela caracteriza algumas condutas como maus tratos e uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária também estabelece condutas que intrinsecamente são consideradas maus tratos. O abandono é um desses casos. Então, quando uma pessoa abandona um animal, ele traz um nível de sofrimento mental, né, emotivo para esse animal, e esse animal também pode sofrer agravos físicos, né, ele pode ficar sem alimentar, ser atropelado. E nós temos entendido essa conduta como um crime de maus tratos. E aí, se o animal é um cão, um gato, né, porque os crimes contra quaisquer animais, eles são punidos na forma da legislação, mas sendo cães e gatos, a pena é maior. Aí... Doutor Bruno, fala então para a gente dessas consequências, né, do abandono para o animal, que reflexo isso traz para o comportamento dele?
é uma coisa muito interessante, a mudança cultural, né? Meu pai é médico veterinário também e ele tinha, né, e tem ainda, né, porque como animal um cão era um cão de quintal, né, que ficava ali de fazenda e tudo. E como a doutora Luciana falou, agora as famílias são multiespécies, né? Lá em casa, eu, minha esposa, meus filhos, meus gatos. E a partir do momento que esses animais que têm esse convívio muito próximo, eles vão para a rua, tem um abandono, eles vão ter dificuldades básicas de conseguir alimentação, de conseguir beber água, porque não foram treinados para aquilo, né? E perderam esse comportamento instintivo e ficam susceptíveis a qualquer tipo de doença, né? Tanto alimentar quanto hídrica, mas também as agressões. Né? E aí vem agressões de toda forma, né? Falando do Sansão, nós atendemos lá no hospital o Sansão. E foi uma situação gravíssima, né? Porque é aquele comportamento antigo, aquele pensamento antigo. A partir do momento que o animal ele está na rua, ele está exposto a essas possibilidades de agressão, né? Que vão desde os problemas comportamentais até os problemas físicos mesmo, doenças infecciosas e os traumatismos, que são gravíssimos. Uhum. Doutora Mariana, como é que vocês procuraram atuar, né? Principalmente nesse período de pandemia, em que aumentou muito o abandono? Nós temos cobrado do poder público a realização de campanhas de conscientização e muitos ativistas assumiram esse papel voluntariamente de fazer essa conscientização e temos trabalhado muito na questão do cão comunitário, que às vezes a própria população daquela vizinhança adota determinado bichinho, determinado animal que vive nas ruas e cuida deles, mas é um desafio. Doutor Bruno, vamos falar sobre castração. Por que ela é importante nesse controle das populações de cães e gatos? A castração, se a gente olha do manejo ético, né, da população, ela é um dos pilares e é um dos pilares mais importantes, mas ela traz alguns desafios. Hoje está se formando uma geração de profissionais, médicos e médicas veterinárias, capacitados para atender a medicina veterinária do coletivo, que vai envolver os programas de castração, essas cirurgias minimamente invasivas, onde os animais podem ser liberados rapidamente para voltar ao convívio social, mas também a parte de educação. Né? Então, a castração sozinha é quase que enxugar gelo. Então, a parte de educação sanitária, educação humanitária em cima da guarda responsável é um ponto-chave que agora os profissionais estão sendo treinados. É o nosso maior desafio hoje. Uhum. Doutora Luciana, tem um mínimo assim de número de castrações pelo tamanho da população de animais de rua nas cidades ou da população em geral? A legislação, a Lei 13.426, ela fala que o número de castrações ela tem que ser suficiente para reduzir a população de animais. Né? Quando nós vamos para os estudos, né, acadêmicos que têm sido publicados, eles indicam 60%, 70%, 80% como o número ideal de castrações dos animais daquela região por ano. Mas nós sabemos que isso é inviável, né, nas condições dos municípios mineiros. Então, isso inclui a população de cães e gatos geral ou só de rua? Em geral, porque há um mito, né, do animal de rua. O animal, dificilmente ele nasce na rua e sobrevive, né? Ele está na rua porque, em geral, ele foi abandonado, né? O animal está na rua, porque até alguns estudos indicam que até 80% dos animais que estão na rua têm ou já tiveram algum tutor. Então, esse animal ele é vítima de um abandono. E ele provavelmente ele vai viver muito pouco. Então é melhor, né, daí voltando para os estudos, que haja castração de fêmeas semidomiciliadas de até 7 anos para que haja uma redução efetiva. Mas eu gostaria muito de reforçar a fala do Dr. Bruno da importância de outras ações, e aí nós temos sugerido nos nossos termos 10% das populações por ano, né, que sejam castradas, associada a outras ações. E aí a ação de educação humanitária é mais importante, porque eu até costumo falar com os prefeitos, é importante que a população de animais da sua cidade envelheça, porque sinal que eles foram bem cuidados. De nada adianta a gente castrar um animal se esse animal não recebe uma alimentação adequada, se ele tem acesso à rua, se ele não é vacinado, porque ele pode morrer de forma prematura
né? E aí a família vai encontrar outro animal e colocar naquele lugar para desfrutar das mesmas condições. Então nós precisamos de mudar, de fato, a percepção da população com relação às suas obrigações no trato aos animais que ela voluntariamente adquire. Ok, então já nós vamos falar sobre adoção, né? Que é uma coisa que tem aumentado e que tem sido importante para esse tipo de ação. Até já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com o Ponta a Ponta, falando sobre o programa Prodevida. Doutora Luciana, a gente estava comentando aqui sobre o problema de adoção e de criação. Quais são os problemas que vocês detectaram? Então, a adoção, ele é um elemento importante no manejo populacional de cães e gatos e bastante efetivo, né, na realocação desses animais que foram abandonados. Países que conseguiram resolver esse problema dos animais na rua, eles incentivam a adoção e sobretaxam a criação de animais de raça para estimular a população a acolher os animais já existentes. Em Minas Gerais, a legislação, a Lei 21.970 e o Código de Saúde estabelecem ao município a obrigação de fiscalizar. Mas, em geral, essa é uma atividade invisível e resulta, muitas vezes, em maus tratos. Então, nós incentivamos a população a adotar um animal que está disponível, né, que necessita de um acolhimento, mas caso haja interesse de uma raça específica, nós sugerimos a esse interessado que procure saber em que condições os pais estão sendo criados, porque nós recebemos muitas representações na coordenadoria decorrente de maus tratos nesses criadores irregulares, animais que vivem em gaiolas, né, que nunca podem pisar um chão, com alimentação inadequada, sem nenhum tipo de atendimento veterinário. Houve um caso, Laura, que me tocou profundamente, assim, que houve animais que ficaram somente na gaiola, tiveram que ter as patas amputadas, porque as patas já estavam com necrose, todos tinham problema de audição e a maioria era cega, por causa da sujeira do local, sabe? Então, é importante, assim, eu quero comprar um cão de raça, né? Primeiro considere uma adoção. Eu quero ter um cão de raça, então procure conhecer os pais, verificar se esse canil está, de fato, regularizado e ele cuida bem dos seus pets. O problema seria comprar um cão de raça e que a pessoa não conhece quais as características e depois não conseguir criar. É isso, doutor Bruno? É uma questão interessante, né? Porque aí os dois pontos. A adoção, a gente já sabe muito bem, e até para aumentar a eficiência da adoção, a gente teve um exemplo muito interessante de pitbulls que foram resgatados, criados para a rinha, do próprio Ministério Público, que quando esses animais eles foram condicionados, eles foram treinados para conviver bem em casa, para poder brincar, aumentou muito a taxa de adoção. Então, quando o tutor o responsável escolhe um cão para ser adotado adulto, ele já sabe o comportamento, ele já sabe o porte, e se ele for treinado, ele já vai fazer xixi, cocô no lugar certo, vai comer direitinho, vai aceitar o toque, que seria uma situação, que foi uma experiência muito interessante, é uma experiência que deve ser compartilhada. Muitas vezes as pessoas querem adotar filhotes, mas aí vai ter que fazer esse trabalho de treinamento e tudo, e às vezes como é sem raça definida, pode crescer um pouco mais, um pouco menos. Agora, dos animais, quando são comprados de raça, como a doutora Luciana falou, é fundamental que se conheça o criador, né? Então, assim, você quer ter um cão de raça, perfeito, mas a gente não pode compactuar com a situação dessa de maus tratos, que é crime. Então a gente tem que saber quem é o criador, conhecer o criador, até para a relação de consumo. Então isso é importantíssimo. Doutora Mariana, em Paracatu, já essa conscientização da adoção, como é que isso funciona nessa região sua toda de Paracatu? A conscientização está aumentando aos poucos, um trabalho de formiguinha. A gente vê algumas feiras sendo realizadas de forma esporádica e a gente vê que a população voluntariamente faz. Alguns dos cachorros que foram encontrados na rua foram levados por ativista para a porta da sede da prefeitura.
e vários funcionários públicos se apaixonaram por aqueles cachorros e adotaram eles informalmente. Então, assim, aos poucos nós estamos organizando as feiras para a população também ter essa oportunidade de conhecer os cachorros e evitar comprar cachorro de procedência duvidosa e ser conivente com esse tipo de maus tratos. E o projeto, como ele está sendo encaminhado, o que mais vai ser preciso ser feito, que vocês têm detectado? Então, nós procuramos identificar os arranjos locais, aquelas regiões onde existe um interesse, né? E aí nós nos valemos das parcerias com as associações de municípios, os consórcios finalitários, e começamos, na verdade, a nossa interlocução começa com os promotores naturais, né? A coordenadoria é um órgão de apoio, então eu faço um corpo a corpo aí com os colegas, né? Informo o conteúdo do Prodevida e a adesão até agora tem sido de 100%, né? E depois nós passamos a atuar com esse promotor natural na região, o caso da doutora Mariana deu um apoio excelente, né? Com apoio lá da Associação também de Municípios, a Minor. E aí nós começamos uma interlocução individual com cada município, né, para que nós consigamos aí assinar um termo que o município tenha condições de cumprir, né? Às vezes nós nos reunimos 3, 4 vezes com o mesmo município. E finalizados esses acordos, os municípios já podem iniciar a capacitação, que é parceria com o Instituto de Medicina Veterinária do coletivo. Se o agente que participa dessa capacitação ele é interessado, ele sai do projeto, da capacitação com um plano de manejo. Então ele sai sabendo exatamente o que ele precisa fazer para iniciar as ações, né? E nós também apoiamos os municípios, aí, através dos consórcios, das ações, na busca dos recursos financeiros, que é o grande desafio, né? Os investimentos financeiros. No curso nós capacitamos a redução dos custos, né? Como fazer usando os materiais disponíveis, os recursos funcionais, mas há a necessidade de aquisição, por exemplo, de um castramóvel. E aí nós apoiamos os municípios a apresentar no FUNEMP o projeto, né? Nós escrevemos o projeto junto com o município, vamos até o FUNEMP na reunião para ajudar. E assim a gente vem construindo, através de parcerias como a Associação Regional de Proteção Ambiental, ARPA 2, que já compraram vários castramóveis que têm sido usados compartilhadamente pelos municípios. E aí, como o doutor Bruno falou, os menores municípios são os que mais se beneficiam. Um município, por exemplo, que fica lá na Serra da Canastra, com 3.000 habitantes, ele não tem condição de ter um centro cirúrgico, mas o castramóvel vai lá. Doutor Bruno, conta pra gente como é que funciona esse serviço do castramóvel, né? Tem veterinários disponíveis para isso? Sim, sim. Então, o primeiro passo, né, depois que o município ele entra, faz a capacitação, eles submetem ao processo, o projeto para o conselho avaliar e realmente avaliar se o castramóvel tem a condição técnica para fazer o procedimento. E é um centro cirúrgico móvel que consegue deslocar nos locais de maior demanda, né, onde tem a população de maior risco social, e o que a gente preza é uma prestação de serviço de altíssima qualidade. Né? E isso até no começo foi difícil a gente estabelecer ali um meio termo, mas depois que mostrou a eficiência associada à qualidade, hoje é um projeto que vai muito bem. Então, os castramóveis que são avaliados por nós, eles sempre prezam pela excelência da prestação de serviço. E quantos veterinários estão à disposição desse projeto? São mais de 600 profissionais. Né? 600 profissionais, entre médicos veterinários e gestores. Então, e além disso, né, traz mais um papel importante do médico veterinário para os municípios. Né, além do controle de zoonoses, da inspeção de alimentos e agora também o médico veterinário do coletivo, né, para cuidar do controle dos animais. E tem sido, a recepção da população tem sido boa? Tem sido maravilhosa, mas a gente ainda tem que treinar mais profissionais porque é uma novidade. O estado é grande, né? É, grande, mas a gente vai pegar esse desafio e vamos levar até o fim. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui, doutora Luciana, doutor Bruno. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação. E a você também, que está nos assistindo, continue sempre ligado aqui na TV MP.